Boa noite. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todas as pessoas presentes no último dia do Congresso de Saúde Sexual. Eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo o nosso evento. E hoje, para o nosso último dia de evento, nós contaremos com a presença ilustre da professora Ana Carolina Lessa, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e membro do projeto Cravinas, Prática em Direitos Sexuais e Reprodutivos. Hoje, a Carolina vai falar um pouco para nós sobre direitos sexuais e reprodutivos. Boa noite, Carolina. Oi, pessoal. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela presença, pela recepção, pelo convite. Então, como o Vinícius já falou, sou Carol, sou mestranda em Direito pela Universidade de Brasília, mas o mais importante, sou membro do projeto Cravinas, que é a Prática em Direitos Sexuais e Reprodutivos. O Cravinas é um projeto de extensão coordenado pela Débora Diniz e pelo professor Juliano Zaiden, mas ele é principalmente composto por estudantes da graduação e da pós-graduação em Direito, Antropologia, Serviço Social, Ciência Política. É uma formação bem diversa, né? Bom, ontem a professora Maria José Gondim, não sei se vocês acompanharam, fez uma apresentação sobre direitos sexuais e reprodutivos e ética dos profissionais de saúde. Quem não teve a oportunidade de assistir, eu sugiro que assista, né? Infelizmente, eu não tenho como fugir de repetir alguns pontos que ela já tratou, mas eu vou tentar de toda forma que a minha fala complemente o que ela já disse, né? Então, a gente vai girar hoje em torno de dois temas: o histórico dos direitos sexuais e reprodutivos e os principais desafios hoje para a concretização desses direitos. Para começar, eu acho que vale a pena, de repente, a gente voltar ao básico, né? Os conceitos, para sempre saber exatamente do que a gente está falando. Bom, direitos sexuais e reprodutivos a gente pode definir como o direito base de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, além dos direitos de ter informação e os meios de assim o fazer, né? Então, é o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Os direitos sexuais, por sua vez, são um conjunto de direitos de todo indivíduo de dispor de sua sexualidade de forma livre, positiva e emancipatória. Essas definições, da forma que a gente utiliza hoje, elas não surgiram do nada, né? Elas são frutos de debate e quase sempre elas também são frutos de muito embate. Elas partem de demandas da sociedade civil e de movimentos sociais, de movimentos de mulheres, de pessoas com deficiência e da população LGBT, que a partir da pressão política conseguiram pautar essas demandas internacionalmente. A gente sabe hoje que os movimentos de mulheres demandavam controle sobre a própria reprodução desde pelo menos 1830, na Inglaterra. E mesmo nesse período, isso não tinha necessariamente a ver só com o desejo ou não de ter filhos. As feministas daquele período já sabiam que controlar o número de gestações está totalmente relacionado com controlar a possibilidade ou não de ter uma vida pública, que não se limite à atividade doméstica e, portanto, que a permita exercer autonomia, trabalhar e participar politicamente de sua comunidade, né? Então, de certa forma, era uma demanda também por igualdade. Esse direito ele só se torna palpável em grande medida, ele só pode ser levado a cabo com o surgimento da pílula anticoncepcional, que só vem na década de 1960. A pílula foi fundamental para colocar em pauta os debates sobre saúde reprodutiva, mas também deu início a outros debates. Em realidade, durante boa parte dos anos 60 e 70, as principais pautas das conferências internacionais sobre população e sobre desenvolvimento, elas giravam em torno do que a gente chama de problema populacional. O que é isso, né? O que a gente hoje chama de problema populacional está relacionado ao controle do crescimento da população, em especial no mundo com recursos finitos, né? Então, a gente está falando de uma população principalmente pobre, que naquele momento estava podendo ter acesso ao enriquecimento do pós-guerra, né? As principais responsáveis por pressionar por uma mudança desse paradigma de controle populacional foram as mulheres nesse período, isso é indubitável. Em especial, mulheres do que se chamava de países do terceiro mundo, inclusive do Brasil. Internacionalmente, essa mudança foi acontecendo aos poucos, isso com certeza não aconteceu de uma vez, mas eu acho que alguns marcos são importantes para a gente debater aqui, eu vou mencioná-los muito brevemente, tá?
O primeiro deles é a Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no México em 75. A realidade, em 1975 até 85, é a década da mulher na ONU, né? Então, houve nessa década uma série de debates muito importantes sobre a condição feminina. Mas a Conferência Mundial sobre a Mulher, a primeira, foi fundamental porque ela prevê o direito à escolha reprodutiva sobre a noção de controle sobre o próprio corpo e de integridade corporal. Então, a saúde ela não está sendo concebida desde esse momento como elementos conectados. Você concebe o corpo como um todo e pensa nessa mulher como um todo complexo que não se reduz à sua própria reprodução, nem a seu útero ou ao seu sistema reprodutor. Bom, depois da Conferência Mundial sobre a Mulher, a gente tem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 79, também da ONU. A gente chama hoje ela de CEDAW. E a CEDAW prevê que todas as mulheres têm o direito de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o intervalo entre os nascimentos, e de ter acesso à informação, à educação, aos meios necessários que lhe permitam exercer esses direitos. Essa redação é muito importante e eu já vou dizer para vocês por quê. Em seguida, a CEDAW foi em 79, e em 84, durante a Conferência Internacional sobre a Mulher e a Saúde em Amsterdã, é que finalmente surge o termo direitos reprodutivos. Até então você falava, óbvio, em reprodução, mas o termo direitos reprodutivos ele só é articulado de fato em 84. Em 94, 10 anos depois, a gente tem finalmente a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento do Cairo, em que houve, a gente pode dizer, de fato, esse marco de mudança do paradigma do controle populacional para um paradigma de saúde reprodutiva e de direitos reprodutivos, né? O reconhecimento de que a pauta populacional deve ser orientada por direitos humanos. Nesse momento, lá em 94, a gente ainda estava falando em saúde reprodutiva, em direitos reprodutivos, não existia ainda muito consolidado o debate sobre saúde sexual. Isso porque a gente sabe, estigmas, tabus, em grande medida a Igreja Católica e o Vaticano atuaram muito para combater o reconhecimento internacional de direitos sexuais, que só veio de fato no ano seguinte, em Pequim, na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, em que se reconhece o direito à liberdade sexual. E daí, em 2006, então há muito pouco tempo, a gente teve os princípios de Jakarta, que foi a consolidação de direitos associados ao gênero e à sexualidade, que até hoje guiam praticamente todas as políticas em sexualidade que a gente conhece. Bom, como vocês veem, esse caminho ele foi um pouco longo, ele foi um pouco demorado e houve muito embate nesse percurso, né? Como eu disse, principalmente com organizações católicas e organizações do Vaticano, que ainda hoje tem muita força, mas que tinha muito mais há 30, 40 anos atrás. É engraçado você ver os documentos desse período, porque existem cartas dizendo que reconhecer o direito à sexualidade era reconhecer a pedofilia, era reconhecer o incesto. O Papa chegou a condenar publicamente as ideias e as práticas que garantem a autonomia reprodutiva por falar que isso seria egoísta, né, individualista. Mas, bom, como eu falei no começo, a articulação dos movimentos de mulheres e de pessoas LGBTI em torno desses temas, e no caso da população LGBTI, em torno principalmente da epidemia de HIV e AIDS, foi fundamental para promover o reconhecimento desses direitos, né? É claro que ninguém precisa saber de cabeça nenhuma dessas datas ou desses marcos. O que é importante para a gente é compreender que toda conquista foi fruto de uma batalha discursiva, né? Além disso, é importante que a gente sempre tenha em mente que, mais do que garantir liberdade formal de decisão sobre o corpo, ou seja, o direito de não sofrer ameaças, de não sofrer violências físicas, né? O direito de poder exercer sua liberdade, esses direitos sexuais e reprodutivos, eles se consolidaram como direitos ativos, direito de ter uma prestação do Estado, o que a gente chama hoje de direitos sociais, né? Então, eles estão construídos numa perspectiva de que todos tenham liberdade, óbvio, mas de que todos possam ter os meios e as informações para exercer essa liberdade de forma segura, autônoma, socialmente amparada e, sempre que possível, gratuita. Isso quer dizer, em outras palavras, que os direitos sexuais e reprodutivos têm a ver com liberdade de decidir, mas também com a capacidade de levar as escolhas adiante, né? Então, hoje em dia, qualquer que seja o discurso, a gente não tem como falar de liberdade reprodutiva
nem liberdade sexual, sem falar necessariamente em acesso à informação de qualidade, em acesso a recursos e a capacidades, e aqui eu estou falando de recursos de forma muito abrangente. Estou falando de renda, estou falando de saúde física e mental, estou falando de transporte, meios de locomoção, de saneamento básico, de alimento, de rede de amparo social. A gente também não pode esquecer de falar de igualdade de direitos, igualdade entre homens e mulheres e mulheres de diferentes categorias, igualdade entre os indivíduos. E segurança física e psíquica para levar essas escolhas adiante, né? Bom, daí a importância da gente pensar, então, esses conceitos que levem a interseccionalidade em conta, né? Como, por exemplo, o conceito de justiça reprodutiva. Mas a gente vai retomar isso mais na frente, então vamos um pouco com calma. Aqui no Brasil, eu não vou me demorar muito nisso, porque a professora Maria José já mencionou antes, na fala dela, mas trazendo isso um pouco para o Brasil, as movimentações, elas aqui não foram tão diferentes do resto do mundo. Embora a gente tenha tido um pequeno atraso por causa da ditadura, não sei se vocês estão lembrados, né? Mas, enfim, a gente teve uma ditadura que atrasou em muito grandes pautas sociais importantes para o movimento de mulheres. E com a redemocratização e o afastamento desses movimentos de mulheres dos movimentos pastorais, dos movimentos da Igreja Católica, finalmente a gente conseguiu começar a pautar temas que não eram bem vistos, inclusive dentro do campo progressista, do campo da esquerda, como, por exemplo, o direito à contracepção, o direito ao aborto, né? Em 1983 só, então a gente já estava ali quase totalmente no fim da ditadura, foi criado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PASME, né? Ainda não existia SUS, o SUS ele veio em 88, com a nova Constituição. Então, nesse momento, a criação do Programa de Assistência Integral foi fundamental para compreender essa mulher como um todo, mais uma vez, que não é só seu sistema reprodutor, que tem demandas próprias de saúde que precisa ser vista como tal. Em 85, então 2 anos depois, veio o Conselho Nacional de Defesa da Mulher. O Conselho ele era um órgão nacional com articulação estadual e que foi fundamental durante o processo constituinte do Brasil, né? A Constituição é de 88, todo o debate constituinte é de 87. E as mulheres que foram constituintes, que estavam na bancada, mas também as mulheres que estavam do lado de fora, construindo essas pautas, foram fundamentais para inserir no texto constitucional alguns direitos que hoje asseguram a nossa liberdade sexual e reprodutiva. A Constituição brasileira ela não fala especificamente em direitos sexuais e reprodutivos nesses termos. Mas a gente tem, por exemplo, o artigo 226 da Constituição, que vai falar em planejamento familiar. A gente tem todos os direitos e liberdades fundamentais do artigo 5º. A gente pode pensar em assistência gratuita aos filhos e à maternidade, né? Então, são uma série de direitos, principalmente no campo social, que vão assegurar que a liberdade sexual e reprodutiva seja levada adiante, né? Não só por mulheres, por homens, por todos os indivíduos. Bom, mas esse reconhecimento de direitos na letra da lei, ele não é suficiente para a gente concretizar todos aqueles ideais de direitos sexuais e reprodutivos que foram pensados durante as conferências da ONU, né? Em 1990, no Brasil, particularmente, então 2 anos só depois da Constituição, a gente teve uma polêmica muito grande envolvendo casos e denúncias de esterilização de mulheres negras, esterilização involuntária de mulheres negras, né? E foram essas próprias mulheres que denunciaram um número alarmante de esterilizações que estavam acontecendo e que se juntaram para tentar pensar uma política que evitasse esse tipo de violência, né? Existia, na época, um discurso ainda presente de que o enegrecimento da população e da reprodução entre pessoas negras significaria também o empobrecimento da população. A gente estaria aumentando, em tese, a população miserável e que aumentaria a violência, aumentaria o desemprego, enfim, um discurso muito carregado de racismo mesmo. Nessa época, surgiu também um centro de estudos e pesquisas em reprodução humana na Bahia, que estava realizando experimentos com métodos contraceptivos hormonais, principalmente injetáveis, em mulheres negras, sem pedir autorização. Então, as mulheres procuravam o centro para realizar os procedimentos, ou para procurar um contraceptivo, e eram feitas de cobaia, sem nem saberem, né? Bom, essa série de violências mesmo, violências de gênero e violências de raça, foram fundamentais para a gente conseguir pensar
em 1996, o que a gente chama hoje de Lei do Planejamento Familiar, que é o que estrutura todas as políticas de planejamento familiar no Brasil desde então. Ela não só pensa saúde integral, mas ela pensa também e fala expressamente a nossa lei que esses serviços de atenção à saúde sexual, todos eles têm que estar garantidos pelo SUS, inclusive reprodução assistida. A gente sabe que ainda é muito difícil, a gente tem, salvo engano, 11 ou 12 centros de reprodução, de referência em reprodução assistida no país inteiro. Então, imagine o tamanho da cobertura disso. Mas, bom, desde então, a gente tem seguido nesse caminho de batalhas. Muitas vezes com altos, como aconteceu nas décadas de 80 e 90, mas frequentemente também com muitos pontos baixos, né? Vocês conseguem pensar um pouco no cenário como está hoje. Mas, antes de falar um pouco disso, vou perguntar para o Vinícius se a gente tem alguma pergunta, beber uma aguinha, não sei. Não sendo. Opa! Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta. Pode continuar. Tranquilo, foi o tempo de eu respirar. Bom, então eu estava falando justamente de direitos sexuais e reprodutivos, falando que eles são direitos de liberdade, são também direitos sociais, e que por isso eles existem prestações do Estado brasileiro, né? E como vocês imaginam, são direitos muito amplos. E enquanto direitos muito amplos, eles também têm uma possibilidade de violação de direitos enorme, né? Porque, veja, se a gente está falando de renda, se a gente está falando de saúde, se a gente está falando de saúde física e mental, de reprodução, de acesso à locomoção, se a gente está falando de tudo isso, imagine um tanto de violações de direitos que a gente pode ter só aí. Que é a nossa realidade hoje, né? Assim, de forma bem, bem simples, é isso. Quando a gente está falando de violação, normalmente a gente pensa imediatamente nessas violações e agressões que são diretas. Agressão física, violência sexual, ameaças, violência obstétrica, tratamento discriminatório, seja com paciente, seja em outros ambientes, né? E de realização de intervenções involuntárias e invasivas, como é o caso da esterilização involuntária que eu mencionei agora há pouco. Tudo isso é de fato gravíssimo, de forma alguma a gente deve pensar nisso como não grave, mas muitas dessas atitudes já são reconhecidas como crimes e são decorrentes de uma cultura que a gente sabe que é profundamente marcada pelo machismo, pela homofobia, pelo racismo, que se tudo correr bem, a gente consegue uma hora ou outra mudar. Mas existem outros problemas que precisam ser abordados também, e que são menos abordados, como as violações mais abrangentes, né? Que vão desde, por exemplo, a privação do acesso à informação, e aqui eu não estou falando de acesso à informação só no consultório, né? Quer dizer, vocês sabem que existe o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é fundamental, mas, primeiro, a informação ela começa muito antes do paciente chegar no centro de saúde, ou dele chegar em qualquer lugar. A educação começa com a educação sexual, que deveria acontecer idealmente nas escolas. Não é o que tem acontecido, né? Principalmente desde 2019. Ela também é uma informação que necessariamente tem que ser uma informação de qualidade. Então, de que adianta ter um termo de consentimento livre esclarecido assinado, se o paciente não entende o que aquele termo está dizendo, a que procedimento ele vai ser submetido, né? Isso, então, é de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade do médico e é de responsabilidade da sociedade como um todo, né? A gente também está falando, dentro do campo das violações, de uma oferta reduzida a serviços públicos essenciais, e aqui eu não estou falando só de serviço público de saúde diretamente, então não é só a pessoa que precisa de um transplante e tem que esperar numa fila, são serviços muito básicos, serviços de saneamento básico, serviços de transporte para chegar ao atendimento médico. Quer dizer, é excelente que eu tenha um serviço de contracepção sendo oferecido num posto de saúde, mas se a minha população é incapaz de chegar a esse posto de saúde, existe uma violação aí, né? Então, eu estou falando de transporte, de infraestrutura, de saneamento básico, de atendimento social mesmo, né, de atendimento assistencial. E é importante a gente lembrar sempre que essas violações, elas atingem homens e mulheres nos mais diversos estados da vida, né? Ela passa desde a menstruação, hoje em dia está sendo difundido o termo pobreza menstrual, que está relacionado à miséria mesmo, à incapacidade de você conseguir ter acesso a absorvente ou a qualquer outro tipo de serviço relacionado ao cuidado menstrual. Então, ela passa pela menstruação, pela contracepção, acesso livre à informação e o acesso gratuito também a essa contracepção,
pela reprodução, claro, inclusive a reprodução assistida, caso seja necessário, pelo pré-natal, pelo parto, inclusive pela busca de condições dignas de criar os seus eventuais filhos ou de realizar um aborto seguro, caso seja esse o desejo da mulher. Mas, bom, atinge indivíduos em todos os estados, mas não atinge da mesma forma, e isso é importante a gente levar em consideração. Qualquer perspectiva humanizada de atenção à saúde, aos direitos reprodutivos e sexuais, hoje, ela precisa necessariamente levar em consideração as condições de classe, de raça, de gênero e de deficiência que afetam os indivíduos e que criam obstáculos para acesso aos direitos, né? No Cravinas, basicamente... Só um minutinho, gente. Nossa atuação é necessariamente pautada por essa crença, né? E nesse momento é muito pertinente a gente falar disso, porque epidemias e pandemias costumam ser momentos paradigmáticos para a gente avaliar essas diferenças. Durante a epidemia do Zika vírus, por exemplo, a gente teve uma discrepância alarmante entre os números de contaminadas no sertão nordestino, onde o Estado tem falhado sistematicamente em garantir acesso a saneamento básico, acesso à infraestrutura de saúde. E hoje são essas as mulheres, não à toa, que batalham judicialmente, inclusive, para ter acesso à renda e ao cuidado a essas crianças que foram atingidas pela síndrome congênita do Zika vírus. É importante a gente pensar também que esse tratamento na pandemia do coronavírus tem sido paradigmático para a gente entender como o Brasil tem destinado um tratamento realmente cruel e desumano aos seus cidadãos que mais precisam de apoio, os cidadãos mais vulneráveis, né? Além dos idosos, das populações negras, indígenas e quilombolas, que a gente sabe que estão formando o maior grupo no total de óbitos, a gente tem uma taxa de mortalidade materna por Covid altíssima. A gente está concentrando 77% das mortes por gestantes e puérperas no mundo, né? Assim, em agosto a gente estava concentrando 77%. Hoje em dia talvez seja até um pouco mais. Dessa taxa é importante a gente lembrar ainda que morreram o dobro de mulheres negras do que de mulheres brancas. E são tragédias que podiam ser evitadas, né? Como poderiam ter sido evitadas as mortes por aborto inseguro no país, que acontece pelo menos 1 a cada 2 dias que a gente tem ciência. Esse é um número muito subnotificado, então a gente considera que é possível que existam muitas mais, né? E como se uma pandemia não fosse suficiente, só esse ano, dentro do âmbito da gestão federal, né? Então não estou nem falando de violações municipais, violações estaduais e nem violações entre indivíduos, né? Violações que não dependem do Estado. Estou falando de violações de direitos no âmbito federal. A gente teve só esse ano a priorização de políticas públicas de abstinência sexual em detrimento de amplo acesso à contracepção. Então, a gente está basicamente dizendo para os nossos jovens e adolescentes que não transem e esperando que isso seja a melhor alternativa para eles. O governo federal exonerou também esse ano servidores responsáveis pela elaboração das normas e recomendações técnicas em saúde reprodutiva do Ministério da Saúde. A gente, esse ano, colocou direitos nascituros nesses termos, né? E direito à vida desde a concepção na Estratégia Federal de Desenvolvimento, que é o que vai guiar as políticas públicas até 2031. A gente também, esse ano, atrasou a contratação de testes para detecção de HIV e de hepatite, o que levou, vocês devem ter visto recentemente, levou à suspensão da testagem. E a gente tem, não só esse ano, mas desde 2019, sabotado sistematicamente os acordos internacionais e as discussões internacionais que versem sobre direitos sexuais e reprodutivos. Esses acordos eles vão sair, independente do Brasil, independente da Arábia Saudita, do Irã, mas a gente acaba se tornando um pária dentro desse universo internacional, né? E mais do que isso, a importância de assinar esses acordos, de assinar essas convenções, está associada também a como elas chegam ao direito brasileiro, né? A partir do momento que assina um tratado internacional, ele passa a viger dentro do ordenamento brasileiro, mas ele também tem que passar pelas nossas câmaras, Congresso Nacional, por exemplo, para ter status constitucional. E a gente não tem nenhuma expectativa de que isso venha acontecer tão cedo no caso de direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. Então, como vocês conseguem ver, os desafios eles são muitos, mas os movimentos sociais eles não pararam desde então, né? A gente está aí desde 1830. Esses movimentos sociais continuam lutando para garantir a justiça reprodutiva e seguem ativos e buscando conter esses retrocessos.
Uma das vias possíveis de ação política dentro desse campo de direitos sexuais e reprodutivos é o judiciário, não deixa de ser. E não é à toa que eu sou aqui, professor do direito, falando com vocês. Via de regra, é importante que a gente pense nisso também, a ação judicial ela só chega quando outras iniciativas deram errado. Então, se o Ministério da Saúde não faz um bom trabalho, se elabora uma política pública ruim, a gente precisa acionar o Supremo Tribunal Federal para conter essa política. Se uma mulher sofre uma violência ou tem o seu acesso à saúde negado, a gente precisa procurar a justiça para reparar esse erro. Mas, frequentemente, esses danos não conseguem ser reparados. Se uma mulher sofre uma violência obstétrica, o máximo que a gente pode fazer em âmbito judicial é procurar uma indenização, é procurar uma responsabilização dos culpados, mas a mulher já sofreu a violência, né? O direito ele tem uma certa dificuldade no âmbito do judiciário de atuar preventivamente. No projeto Cravinhas, acaba que a ação judicial é um dos caminhos que a gente segue, assim, inegável isso. A gente tem, por exemplo, representado mulheres e famílias que foram atingidas pela síndrome congênita do Zika vírus e que buscam a indenização devida pelo Estado, né? A gente também atua, além dos casos individuais, junto do Supremo Tribunal Federal, principalmente como amicus curiae é amigo da corte, na língua portuguesa, significa que a gente fornece informações importantes, que a gente dá uma assessoria técnica ao processo. E a gente deu essa assessoria técnica na ADI 5581, que foi a ação judicial no Supremo que estava falando sobre Zika e garantia de direitos das pessoas atingidas pela síndrome da Zika. Também, junto à rede feminista de ginecologistas e obstetras, a gente atuou na ADPF 737, que é a mais recente, talvez, sobre aquela portaria do Ministério da Saúde, que fala sobre aborto, vocês devem lembrar disso, a 2282, que foi revogado, depois veio a 2561, se eu não me engano, que está falando ali sobre, por exemplo, os médicos terem o dever de interrogar praticamente a mulher que chega num serviço de saúde procurando aborto legal porque sofreu um estupro. Então, de acordo com a nova portaria do Ministério da Saúde, basicamente o médico tem que fazer toda uma sessão ali, tem que transformar o hospital numa delegacia e fazer uma interrogação para descobrir quem foi o culpado. Não é para isso que serve um serviço de saúde, vocês sabem disso. A gente está procurando sempre o cuidado, né? É óbvio que esses casos têm que ser solucionados, que o estuprador tem que ser responsabilizado. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que, basicamente, você afastar mulheres do serviço de saúde porque elas têm medo de serem interrogadas é um péssimo caminho a se seguir se o nosso objetivo é cuidar dos nossos cidadãos, dos nossos indivíduos. Bom, a gente também atuou num caso recente que foi bastante polêmico, que foi o caso da menina do Espírito Santo. Vocês devem lembrar disso. Ela teve dados sigilosos divulgados enquanto tentava realizar um aborto legal, teve que sair do Espírito Santo para fazer o procedimento, foi bastante traumático. E a gente está atuando, por exemplo, junto ao Ministério Público com representações penais mesmo, para tentar apurar quem foram os responsáveis pelo vazamento dessas informações da menina, quem tentou dissuadir a família dela de realizar o procedimento. Porque, bom, é bastante claro, vocês devem notar pelo que eu falei aqui hoje, que isso é uma invasão mesmo à liberdade, à privacidade da pessoa, né? Que foi um dos primeiros direitos sexuais e reprodutivos reconhecidos. Mas, além dessa esfera judicial, né, a gente também atua na esfera da informação, procurando atuar mesmo nessa parte preventiva, para que as pessoas não cheguem a nós só através da desgraça feita, né? Só depois de sofrer uma violência, só depois de ter um direito negado. Então, recentemente, a gente criou, durante a pandemia, o canal Eu Cuido, Eu Decido. Ele é um canal de WhatsApp, é um pouco inspirado em outras iniciativas parecidas como o Fale com a Parteira, mas diferente do Fale com a Parteira, o Eu Cuido, Eu Decido, ele tem respostas automáticas em diversas questões. Então, tem desde perguntas sobre contracepção, até perguntas sobre violência sexual, sobre aborto legal, sobre, óbvio, pandemia, né, como proceder. A gente, embora o projeto seja do direito e tenha pessoas de outras áreas das ciências sociais, a gente tem assessoria de pessoas da medicina, então esperamos que não tenha nenhum erro lá. E aí, além das respostas automáticas, a gente também atua num regime de plantão para receber dúvidas, né? As dúvidas mais frequentes são de longe sobre aborto, que a gente tem recebido. Esse ano também, a gente começou a realizar um ciclo de formação acadêmica aberto, que são os encontros de estudo. Esses encontros, eles já existiam bem antes da pandemia, eles sempre existiram no Cravinhas, na realidade. Era uma tentativa nossa de nos capacitar mesmo, né? E aí, com a pandemia, a gente pensou, por que não abrir?
Então, a gente abriu pela primeira vez esse semestre os encontros e foi muito bom. A gente recebeu pessoas do Brasil inteiro interessadas em discutir direitos sexuais e reprodutivos. No semestre que vem, a gente vai ter mais. E todas essas informações eu daqui a pouco passo as nossas redes para vocês, vocês conseguem achar lá. A gente também disponibilizou esse ano a Biblioteca Cravinas, que é uma biblioteca aberta, um repositório no Google Drive, com textos e artigos, trabalhos no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. E acho que mais ou menos isso. Tem um curso também, caso vocês tenham interesse em continuar na formação em direitos sexuais e reprodutivos ou em feminismo. A gente também participou do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente tem um material lá no módulo do curso. Eu acho que ele ainda está aberto, vocês podem se inscrever, as aulas estão todas lá, e é um material bastante bacana. Eu acho que eu fiz uma fala bem rápida, espero ter contemplado tudo. Nesse momento final, assim, vou esperar as perguntas, mas nesse momento final, eu convido vocês a conhecer o projeto, né, a partir das nossas redes sociais. Acho que no Twitter, no Instagram, no Facebook, todas elas é Projeto Cravinas, vocês conseguem encontrar lá. E também no nosso blog, que é projetocravinas.wordpress.com. Né? Também convido, claro, vocês a seguir fortalecendo essa luta por direitos sexuais e reprodutivos. E acho que um pouco era isso, assim. Temos perguntas, Vinícius? Gostaria de te agradecer, Carol, por a sua fala, uma fala muito, assim, impactante, né, por essas questões que nós observamos nos últimos anos, né, principalmente com a ascensão de governos que não valorizam a educação sexual e reprodutiva, os direitos sexuais e reprodutivos, né, eu acho que isso ficou muito claro com a sua fala. Nós não temos nenhuma pergunta, então gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu vou deixar a rede social do Projeto Cravinas na descrição desse vídeo, tá? Para que as pessoas possam acessar, e aí depois a gente também pode mandar por e-mail para todos os participantes. Tá ótimo. Muito obrigada a você, Vinícius. Agradeço também a toda a organização do projeto, na pessoa da Isabela, que foi a primeira que fez contato comigo. Muito obrigada também pela iniciativa. Acho que é fundamental a gente ter esse tipo de iniciativa, principalmente no campo da saúde, né? Então, assim, é isso. Eu, pessoalmente, mas também o Projeto Cravinas, a gente segue à disposição para o que vocês precisarem. Certinho. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, beijos. Então, agora dando continuidade para o encerramento do nosso evento, a gente vai falar sobre os resultados das apresentações orais, os 3 melhores trabalhos. Eles serão premiados com menção honrosa que a gente vai enviar posteriormente por e-mail. Para começar, em terceiro lugar, nós temos o trabalho da Mariana Schmitz sobre o perfil epidemiológico de idosos brasileiros infectados pelo vírus da imunodeficiência humana no período de 2014 a 2019. Passando para o segundo lugar, nós temos o trabalho da Maria Fernanda, o acesso à saúde e o acometimento de infecções sexualmente transmissíveis nas minorias sexuais e de gênero. E, em primeiro lugar, nós temos o trabalho da Ruana Farias, acerca da educação em saúde, fatores de risco implicados no surgimento de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres que fazem sexo com mulheres. Esses foram os trabalhos selecionados como as melhores apresentações orais. Posteriormente, nós vamos enviar as menções honrosas para todas as autoras. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. O evento segue disponível até o final de semana, para vocês poderem terminar de assistir as palestras que foram gravadas. Os certificados serão posteriormente, ao final do evento, serão contabilizada a presença de cada pessoa, levando em consideração o credenciamento, e posteriormente os certificados das apresentações e da participação do congresso será enviado para todos vocês. Eu desejo a todos uma boa noite e espero que tenham aproveitado bastante o evento.